para explicar melhor o que muda e o que significa isso, a gente vai conversar agora com o Jota Júnior, que é mentor em comunicação, gestão e também liderança. Tudo bem, Jota? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e com o teu público. A gente fala muito sobre psicologia, os processos que são incluídos no dia a dia do trabalhador, para que ele possa ter mais qualidade, para que ele possa estar bem, né? O que muda com essa nova regra de segurança que foi implementada ou vai ser implementada a partir do dia 26? Então, o que muda, eu acho que a grande mudança que tem é que até esse momento as empresas tinham que se preocupar em garantir a integridade física, a saúde física dos empregados, né, dos colaboradores. E agora, com essa nova regra, um novo aspecto do ser humano, do colaborador, é incluído, que é a saúde mental. Quer dizer, o que pode ser feito, o que a empresa pode e deve fazer, segundo a legislação, para poder mitigar esse risco. Pegando empresas tradicionais hoje, o que elas vão ter de que forma elas vão se adequar para poder atender essas exigências? Isso, tudo começa com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. A empresa tem que mapear dentro das suas atividades, né, aonde há risco para a saúde mental. Ela também tem que, a partir do momento que ela tem esse mapeamento, ela tem que mostrar, criar, apontar o que vai ser feito para poder se evitar esse risco. Também, como a gente fala que os riscos mentais envolvem relacionamentos, muitos deles vêm por conta do relacionamento, então ela também tem que treinar as pessoas, seja a liderança, seja os colaboradores, em como mitigar isso, em como prevenir e evitar o risco à saúde mental. Sempre quando a gente fala em lei, a gente pensa, né, nos dois lados. A gente pensa nas regras em que a empresa tem que cumprir, nos direitos também que o trabalhador passa ou passará a ter. O que isso vai influenciar diretamente na vida do trabalhador? E ele vai passar a ter algum direito a mais do que ele tem hoje? Eu diria que em termos de direito, não mexe, mas mexe no seguinte, por exemplo, as empresas têm que criar um canal, uma maneira dela mitigar esse risco social, psicossocial, é criar um canal tipo ouvidoria, onde o colaborador pode entrar em contato de maneira anônima para poder fazer, por exemplo, uma delação de algo que está acontecendo errado que afete a sua saúde social. Outro direito que ele passa a ter, por exemplo, é acesso a psicólogos, a profissionais, para ele compartilhar, levar os problemas dele, os problemas mentais, para esse profissional ajudá-lo a superar isso, principalmente se isso vem por conta do trabalho dele, da atividade que ele realiza na empresa. Dá para pensar, Jota, que a empresa também pensando nisso, ela pensa, claro, como prioridade na saúde do colaborador. Né? Eu acho que esse é o foco principal. Mas dá para a gente olhar também e pensar que um funcionário, quando ele está satisfeito, feliz, quando ele está bem psicologicamente, ele vai produzir mais e a empresa também ganha com isso? Muito legal essa pergunta sua, porque a gente está vendo a lei chegar hoje e determinando como isso tem que acontecer. Mas as empresas de vanguarda, quer dizer, as empresas que já estão aí mais antenadas, elas já entenderam exatamente isso que você perguntou, que a saúde mental, ela melhora a produtividade desse empregado, né? A gente também fala que o clima organizacional, por exemplo. Então, quando a empresa cria um ambiente de trabalho que se preocupa com a saúde mental, porque assim, na rua, no dia a dia, já tem muita coisa atacando, vamos dizer assim, a saúde mental, né? Então, no trabalho, tem que acontecer ao contrário, na verdade. Quer dizer, se ela deixar o empregado trazer isso para dentro do ambiente de trabalho, ele, além dele não ser produtivo, não desempenhar bem, ele vai contagiar as outras pessoas com esse aspecto não saudável na saúde mental. Isso acaba influenciando não só a vida dele, mas a vida do colega também, né, que trabalha junto. E a empresa, porque isso passa a ser, por exemplo, um diferencial para as empresas contratarem e reterem talentos
Por quê? Porque hoje, e não só hoje, mas a gente já sabe, as pessoas não saem das empresas, né, somente pelo aspecto técnico ou pelo aspecto de salário, por exemplo, que é o que a gente primeiro pensa. Não, a gente já vê brincadeiras ou frases do tipo, eu não me despedi, eu não pedi demissão da minha empresa, eu pedi demissão do meu chefe. Né? Empresas que têm uma cultura muito arrojada de metas, por exemplo, tem colaborador, tem pessoas que não querem se sujeitar a isso e ela sai por conta disso. Então, e nessa hora, de repente, uma empresa pede um talento porque ela negligenciou nesse aspecto. Então, sim, é diferencial para a empresa e também o funcionário que sabe trabalhar a questão emocional, da saúde mental, ele também tem um diferencial hoje para poder oferecer para a empresa nesse sentido. Geralmente, quando a gente fala nessa questão desses problemas psicológicos, a gente sempre pensa mais na parte operacional. Né? É um primeiro caminho que vem na cabeça da gente. Mas isso é válido também para os líderes que precisam saber lidar com os seus colaboradores e com a sua equipe. Sim. Porque isso também vai impactar no dia a dia, vai impactar na produção e na saúde, né? Tanto física quanto mental do colaborador. Sim, faz todo sentido, porque no nível operacional, como você falou, a gente vê muito riscos, os físicos, né? Você trabalha numa linha de produção, então você tem que usar EPI, mas quem atua mais na comunicação, quer dizer, quem dá ordem, vamos usar esse termo, que não é o mais apropriado, é o líder. É o líder que comunica, é o líder que põe o ritmo para a pessoa trabalhar. E se ele não sabe fazer isso, né, obviamente ele vai impactar. A gente vê assédio sexual, geralmente vem do líder. Né, ele olha a hierarquia. Assédio moral, quem é que dá bronca? Chefe, né? O líder. Exatamente. Então, assim, quando você fala também bullying, né? Porque na empresa também tem bullying. No nível operacional, pares acabam brincando, se a gente pode usar esse termo, né? Com o parceiro. Isso também não é bom. Isso também é um tipo de assédio moral e não é saudável para o funcionário, para o colaborador, muito menos para a empresa. Então, sim, é fundamental que líderes, e a norma fala exatamente disso, ela tem que treinar líderes e colaboradores em comunicação não violenta, em gestão das emoções, a gente está falando da inteligência emocional. Eu acho que é fundamental ter um líder preparado para isso, já mitiga bastante essa questão dos riscos para a saúde mental. Essa norma começa a valer dia 26 agora, porém, existe um prazo de adaptação para as empresas, né? Qual que é esse prazo? Como é que vai funcionar essa transição, digamos assim? Então, a norma passa a vigorar, né, a partir do dia 26 agora de maio de 2025, e as empresas têm um ano para que as multas comecem a ser aplicadas. Então, vai ter fiscalização, mas ela tem um ano para poder começar a criar o programa, né, de gerenciamento de risco, para que ela vá implementando, vá ajustando, e se ela não estiver fazendo corretamente, isso não vai virar multa ou notificação nesse momento, só a partir do ano que vem. Entendi. Maio do ano que vem. O que acontece depois desse período e quem é que vai fazer essa fiscalização? Então, quem faz essa fiscalização é o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tanto pela frequência que ele faz, enfim, a forma como ele costuma abordar as empresas, ou também por denúncias de trabalhadores que podem levar. Então, qualquer empresa vai ser encaixada nessa norma, se ela tem um funcionário, se ela tem 10 mil funcionários, ela tem que se adequar a essa norma. Dá para a gente dizer, embora o foco seja saúde emocional, psicológica do trabalhador, mas que os dois lados vão ganhar nessa história? Certamente, eu acho que é assim que inclusive a empresa tem que encarar. Quer dizer, se ela olha para isso como mais uma coisa que não contribui, que atrapalha, porque sim, ela tem alguns aspectos burocráticos. Toda legislação tem um aspecto burocrático. Então, por exemplo, esse programa de gerenciamento de risco é um documento que tem que ser feito. Tem empresas especializadas, quem já faz isso hoje para a saúde física, vai estar habilitado para poder fazer esse levantamento de risco. Então, sim, é ganho. É que às vezes a gente olha
por não conhecer, a gente não percebe, né? Saúde mental é uma coisa meio efêmera. Um cara que está com a perna quebrada, ele não pode trabalhar. E a empresa meio que entende isso, ela percebe. E uma pessoa que está estressada, que está com um burnout, que está com uma depressão, como é que mede isso? Mas a pessoa está, né? E aí sim, se você percebe que você criar um ambiente para que o colaborador não caia nessa situação, ganha você e ganha o colaborador. Existe uma forma mais eficaz, porque assim, a gente pensa a informação hoje ela está batendo na gente de todos os lados. Mas ainda existem pessoas que são um pouco mais desligadas, que talvez não vão atrás dos direitos que têm, não têm conhecimento sobre isso. Como é que essa informação deve chegar até o funcionário? Isso tem que ser feita uma campanha dentro da empresa, o endomarketing que é responsável. Como é que ele vai saber, bom, peraí, eu estou amparado agora? Então, esse documento, né, que é o programa, ele tem que contemplar todas as ações para garantir que tenha a saúde mental dentro desse espectro, né? Então, sim, ele vai ter que colocar lá que vai ter semana da saúde, vai ter que pôr caixinha de denúncia, vai ter que treinar todo mundo. E aí eu concordo com você, a comunicação é o principal instrumento para que a empresa faça com que chegue isso ao funcionário. Reuniões, cafés, workshops, ela tem que falar sobre isso, até para ela estimular também o colaborador a se manifestar e a sensibilizar disso, porque por mais que a empresa fala que o chefe o chefe, o líder, vai ter que trabalhar a comunicação dele, a liderança dele, mas o colaborador é coparticipante nessa situação. A empresa, ela mitiga os riscos e o ambiente, mas quem é responsável pela saúde em última instância é o colaborador. É o exemplo do EPI, por exemplo. A empresa tem que entregar o EPI, deixar disponível e, inclusive, fiscalizar se o funcionário está usando. Mas ela não consegue obrigá-lo. Ela tem aí sim o instrumento da punição. Se o funcionário não está usando o EPI e deveria estar usando, aí tem lá toda a política da empresa para poder garantir que ele use esse EPI. A mesma coisa para a saúde mental. Em algumas vezes até treinar o colaborador, porque muitas vezes ele nem sabe usar. Então, o principal instrumento que eu vejo, isso é o meu ver, o principal instrumento na implementação dessa NR é treinamento. Entenda treinamento com comunicação. Não importa o tipo de treinamento. Ou é ensinar a pessoa a fazer, ou ensiná-la de que isso é importante, porque às vezes a pessoa não sabe que cuidar da saúde mental dela é importante. Ela não sabe que ela deve, temporariamente, sentar com um psicólogo e conversar sobre os problemas que ela tem. Jota, foi uma alegria ter você aqui, viu? Trazendo essas informações, esse conteúdo, porque a gente não escapa de viver essas coisas, mas a gente pode estar preparado para encarar isso de frente. Exatamente. A gente não controla o que acontece com a gente controla como a gente reage ao que acontece. É isso mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado, sucesso aí. Opa, para vocês também. Muito obrigado. Obrigado.